E aí pessoal, tudo jóia? Hoje a gente então vai dar uma olhadinha aqui, de forma curta, no verbo to be, que é o bicho papão aí da turma, né? A turma tem muito medo do tal do verbo to be. Eu vou mostrar para vocês que não tem nada de difícil, tá bom? É bem simples. Como a proposta do canal é trabalhar em cima da parte gramatical em lições curtas, eu vou trabalhar apenas o afirmativo nessa aula, tá? Frases na afirmativa. Depois, na aula seguinte, eu trabalho a negativa e, em sequência, a interrogativa. Então, se você quer aprender as três formas do verbo to be no presente, você, por favor, assista as duas próximas aulas também. Vamos lá, então. Por que o verbo to be é o bicho-papão aí de quem está querendo aprender inglês? Porque muitos professores deixam de explicar que o verbo to be, ele é diferente de todos os outros verbos em inglês. Nós dizemos que ele é vitaminado. Ele tem algumas propriedades que nenhum outro verbo tem no inglês. Ele é um pouquinho mais complicado que a maioria dos verbos. Ele funciona de uma forma diferente dos outros verbos. E no português a gente não tem isso. Todos os verbos funcionam igualzinho. Então, quando a gente tenta entender o idioma inglês e não sabe dessa diferença, a gente quer aplicar a mesma regra dos outros verbos no verbo to be, e aí não funciona, porque ele é diferente, tá bom? Por que ele é diferente? Dois motivos. Primeiramente, ele é diferente porque ele quer dizer dois verbos em português. Ele representa dois verbos. O verbo ser e o verbo estar. Então, no português isso a gente não consegue entender, porque são verbos que expressam coisas totalmente diferentes, né? Ela está com fome, ela é uma médica. Ser e estar são totalmente diferentes. Como um verbo pode representar essas duas coisas? É o contexto que nos vai mostrar isso daí, tá bom, pessoal? Então, não fiquem preocupados. Quando vocês entenderem isso e vocês verem o verbo to be lá, vocês vão saber se a frase está querendo dizer que a pessoa é ou que a pessoa está, tá bom? Eu vou mostrar com alguns exemplos daqui a pouco, vai ficar bem mais claro para vocês entenderem. Por que também que o verbo to be, ele é vitaminado? Porque ele, digamos assim, ele é conjugado em inglês, tá bom? Os outros verbos, por exemplo, vou pegar um verbo qualquer, tá? Poderia ser qualquer outro. Verbo dançar, que é dance. A gente vai falar I dance, you dance, he dances, she dances, we dance. Então, ele não muda, ele é dance para todo mundo, tá? Tem uma exceçãozinha para o he, mas ele não muda, vai ser dance. O to be, a gente não vê ele como to be. A gente sempre vai ver ele conjugado, que são as palavrinhas am, is e are. Então pensa assim, é como se fosse um verbo no português, o verbo estar mesmo em português. A gente não usa ele assim, eu sou, você é, ela é, nós somos. A gente não conjuga ele acaba mudando de forma. No inglês, o verbo to be tem essa característica. Então, se eu quero falar eu sou ou eu estou, eu vou falar I am. Então, o verbo to be pro pronome I é o am. I am. Tá? E aqui tem a forma contraída, que vocês vão ver muito em livros. Eu não vou entrar agora aqui no detalhe de como é pronunciado, vocês podem procurar, porque não é o foco, mas se vocês verem, se vocês quiserem escrever, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, I am. Isso aqui, I am. Tá bom? Então, você é ou você está. Em inglês vai ser you are. Tá? Ele é ou ela está. He is. Ela é ou ela está. She is. Aqui eu também já expliquei na aula passada, mas o it é para tudo que não é humano, tudo que não são pessoas, objetos, animais, sentimentos, tudo que não é humano, a gente precisa usar em inglês um pronome, que vai ser o it, quando isso está no singular, tá bom? Então, o cachorro é, o cachorro está. It is, né? Ou the dog is, tá bom? Nós somos ou nós estamos. We are. Vocês são, vocês estão. You are. Então você vê aqui, o you are do plural é o mesmo do you are no singular. Quando eu vou saber se a pessoa está falando você é e você está,
ou a pessoa está falando vocês são e vocês estão, se é a mesma forma. Contexto também, tá bom? Eu expliquei na aula anterior, se você tiver dúvida, dá um pulinho lá. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Também é o contexto que nos vai mostrar se a gente está falando eles ou elas, tá bom? Aqui tem a forma contraída do pronome com o verbo to be, tá? Vocês deem uma olhadinha, porque aparece muito, tá bom? E aqui, essa parte aqui é só a explicação do que eu... são frases para ajudar vocês a estudarem com o que eu acabei de explicar. Aqui eu vou para alguns exemplos mais completos, né, do verbo to be contextualizado em frase, tá? Então, my mom is really tired today. Eu coloquei o she aqui para vocês identificarem. My mom, que seria minha mãe, é ela, né? Então, my mom is, tá bom? O my mom está substituindo o pronome she, mas a gente consegue identificar que é o she, então o verbo to be is. Minha mãe está muito cansada hoje. Então aqui o verbo, obviamente, é o verbo estar e não ser, tá bom? Ela está cansada, ela não ser cansada, isso não procede. Vamos lá, I am in Miami Beach. Eu estou na praia de Miami. You are an excellent doctor. Então aqui contraído, ó, só um exemplo de contração para vocês do verbo. Você é, aqui é o verbo ser, ó, você é um médico excelente. You are students, vocês são alunos. The dog is hungry. The dog seria a mesma coisa que eat, porque não é uma pessoa, não é um ser humano. Então, the dog is hungry. O cachorro está com fome. We are the best actors. Nós somos os melhores atores. The new teacher, que pode ser tanto ele ou ela, a gente não sabe simplesmente pela palavra teacher, que sexo que o professor ou a professora, né, mas de qualquer forma vai ser o verbo is, porque é he ou she. The new teacher is really nice. O professor novo é muito legal. It's 3 o'clock. São 3 horas. Aqui é interessante que o it, tá vendo que ele... No português a gente já começa a frase direto com o verbo, né? Ah, são 3 horas da tarde, né? Se a pessoa perguntar horas para você em inglês, é como eu expliquei também na última aula dos pronomes. A gente nunca começa no inglês uma frase com o verbo direto, assim, o verbo to be direto. A gente precisa de um pronome aqui, do sujeito. Então, no caso, vai ser, como não é uma pessoa, vai ser o it. It is 3 o'clock, tá? São 3 horas. E para finalizar, Pedro e Felipe are 18 years old. Então, Pedro e Felipe é a mesma coisa que they, porque é eles, né? É mais de uma pessoa. They are, or Pedro e Felipe are 18 years old. Aí no português fica assim, Pedro e Felipe têm 18 anos de idade. Isso é um pouco confuso, né? No inglês a gente usa o verbo ter para falar de idade. Eu tenho 10 anos, eu tenho 30 anos, nós temos 22 anos, né? No inglês a gente vai usar o verbo to be, tá? Com essa função. Então, literalmente a gente está falando assim, Pedro e Felipe são 18 anos de idade, tá? Então essa é a curiosidade que eu marquei aqui, ó. No inglês não usamos o verbo ter para falar a nossa idade, mas usamos o verbo to be. Eu sou 28 anos, tá? Ou eu estou com 28 anos. Não eu tenho, tá bom? E aqui só a estrutura para vocês entenderem. Então vai ter sempre um sujeito, vai ter o verbo to be conjugado de acordo com o sujeito e depois o complemento da frase. Aí você tem uma frase afirmativa com o verbo to be. Tá legal? Valeu, pessoal. Então a próxima vai ser o verbo to be na negativa. Tá bom? Se vocês querem aprender o verbo to be por completo, assistam as próximas 2 aulas. Um abraço.